Olá, Rondônia, Tribunal de Justiça. Coisa boa, minha gente. Não conheço Rondônia, não conheço, mas um dia hei de conhecer. Mas vamos aqui nos preparar para esse concurso, né, que abriu agora e que veio aí, né, alguns assuntos ligados à administração pública. E vocês já sabem que eu vou dividir com o Wilson, né, a parte de administração financeira e orçamentária ficou para o Wilson e a parte de administração pública, né, digamos assim, a parte de recursos humanos que eles colocaram lá, ficou para mim, né? E aí a gente vai começar a trabalhar. Eu mudei um pouquinho a ordem do teu edital, tá? Eu vou começar a trabalhar a parte de administração pública, e aí quando a gente chegar em gestão de pessoas, a gente vai chegar, inclusive, em gestão de pessoas ligadas, inclusive, à administração pública. Aí vai ficar até mais fácil a gente entender. E aí, deixa eu dizer uma coisa para ti. A gente viu a nossa banca FGV, né? E aí eu sempre costumo dizer, né? A FGV, ela tem a mesma linha, não está diferente, né? Os autores são os mesmos, da FCC, da CESP, você que vem estudando para concurso aí, né? Então, não tem que mudar os autores, né? A mesma linha. Agora, ela tem uma forma diferente de perguntar, uma forma diferente de colocar as questões. Então, é muito importante que a gente faça questões, para a gente se acostumar com essa forma diferente da FGV colocar as questões e a forma como ela pede também algumas coisas, tá bom? Esse assunto que a gente vai trazer aqui agora, né, que é a questão dos modelos de gestão da administração pública, que ele fala em patrimonialista, burocrático e gerencial, a gente vai começar por eles, né? Depois é que a gente vai entrar na parte de gestão de pessoas alinhada aí à gestão pública, né? É um assunto, gente, que tem caído muito. Inclusive, assim, tem bastante questões à disposição da gente para a gente fazer. Eu coloquei bastante questões aí, né? Porque nas últimas provas, tiveram as provas da Bahia, de Goiás, várias provas do DPE também, várias, né, no qual a FGV aí está atuando, né, e que esse assunto cai, tá certo? Então, a FGV tem expertise nisso. Então, pode ter certeza que esse assunto vai estar na prova de vocês, tá certo? Porque assim, a gente encontra muitas questões relacionadas a esse assunto, tá? De gestão de pessoas já não é a mesma coisa, já temos menos questões, né? Mas esse assunto aqui, a par da gestão pública, bastante questões ligadas. E aí vamos, né? Vamos brincar bastante desse assunto. E aí, só para a gente começar, né? Primeira coisa, que livro você pegaria, né? Eu sei que você já estudou, você não está aqui num curso de questões sem ter estudado, né? Mas às vezes você quer saber uma bibliografia onde você possa se aprofundar alguma coisa ou algum assunto. Essa parte, né, e todos esses assuntos que estão colocados no teu edital, a gente não vai ter um livro só que tragam todos os assuntos. A gente pode ter aí vários livros, né? Então, nesse caso aqui, do modelo de administração pública, modelo de gestão pública, tem um livro de Augustinho Paludo, né, que traz aí bastante coisa interessante, traz aí uma descrição bem legal, né? Inclusive, é um livro mais para a área fiscal, né, mas que traz com bastante profundidade a evolução, né, dessas formas de gestão patrimonialista, burocrática e gerencial, que é o novo modelo que a gente tem na administração pública, né? Claro que, como é um livro para a área fiscal, ele traz com maior profundidade, mas, se não me engano, é um capítulo só, né, que traz aí desses assuntos e da evolução. E aí você lê com bastante tranquilidade, uma linguagem boa, uma linguagem fácil, tá bom? Tem um livro, né, que é o livro de Chiavenato, Idalberto Chiavenato, que é um livro que a gente vai encontrar bastante coisa da parte de gestão de pessoas, tá? Mas ele tem um livro que chama-se Administração Geral e Pública, que é uma série concursos, é um livro bem grossinho, pequeno, que é a série concursos. Esse livro, gente, eu não recomendo, tá certo? Por quê? Porque assim, ele é muito resumido e ele não vai permitir que você consiga responder as questões da FGV, que as questões da FGV, elas colocam um pouquinho mais de profundidade, você tem que estudar com, assim, né, com mais profundidade, com mais detalhamento. E aí, esse livro, né, de Idalberto Chiavenato, os outros dele não, são excelentes, de Idalberto Chiavenato. Só especificamente esse, que é série concursos, é que eu não recomendo, porque apesar de ter todos os assuntos, né, ele é muito superficial. E aí, essas provas de FGV,
a gente sabe que pede o detalhamento, tá certo? Só para a gente, né, poder nivelar em termos de bibliografia. E a cada assunto que a gente vai passando, eu vou te trazendo, né, onde é que você pode encontrar, onde você pode ler, que tipo de bibliografia você pode estudar. Para você que não me conhece, né, meu nome já viu aí, né, Elizabeth Moreira. Eu sou professora de administração geral, administração pública, gestão de pessoas e administração de recursos materiais. Na realidade, tudo ligado à parte de administração, né? E aí o Wilson, né, a parte de administração financeira e orçamentária, que vocês vão ver, eu tenho 3 aulas e ele tem 3 aulas também, tá? Sou concursada, né? Sou auditora do Tribunal de Contas aqui do estado de Pernambuco, né? E já estou nesse meio aí para concurso já faz uns 10 anos, né? Atuando aí com essas principais bancas e com outras bancas também. Mas, sobretudo, né? FTC, CESP, ESAF, FGV, né, e mais algumas outras é o nosso foco, né, como eu costumo sempre dizer, né, a gente não está aqui para ensinar a administração, a gente está aqui para ensinar vocês a passarem em concurso, ou seja, a marcar o X na questão certa. Então a gente vai trabalhar muito assim em cima de dicas aprofundadas, claro, mas para que você consiga olhar a questão e identificar, né, qual é a resposta correta. Tá? E aí vamos começar a brincar, né? Primeira coisa, né? Esses 3 modelos de gestão, né? Que a gente diz que é patrimonial, burocrático e gerencial, que é o modelo que a gente tem hoje, né? O que foi que você estudou? Primeiro, que o modelo patrimonial, ele vigorou desde o início, né, do nascimento do Brasil até a década de 30, ou seja, do início até a década de 30 nós tínhamos uma gestão patrimonial. E o que era essa gestão patrimonial? Vamos começar a colocar as palavrinhas do bem, que quando a gente enxergar, né, a gente vai, né, ter que dizer, isso é patrimonial. A gente de cara vai dizer, primeira coisa, patrimonial, uma forma de gestão baseado muito no poder monárquico, né? E que a gente diz que não separa o patrimônio público do patrimônio privado, ou seja, gente, a ideia é que o rei misturava tudo. Ele usava o poder que ele tinha no Estado, né, em seu próprio benefício. Ele usava os bens do Estado como se fossem seus próprios bens. E mais, ele colocava os seus bens à disposição do Estado. Então, ele usava o dinheiro público como se fosse seu próprio dinheiro. Ele se sentia o próprio dono do Estado. Né? Existia uma frase que se dizia lá no século, né, no Luís XV, dizia assim, ó, o Estado sou eu, let-moi. Ou seja, a ideia de que ele se sentia o próprio dono do Estado e se sentia, inclusive, né, capaz de criar os cargos e colocar à frente desses cargos pessoas segundo os critérios de favoritismo, parentesco e amizade. Ou seja, o critério adotado na administração patrimonial era o critério da pessoalidade. Tá certo? Ou seja, a ideia era você ser leal ao rei, né? Você trocava a eficiência pela lealdade. Você não precisava ser eficiente, você tinha que ser leal, tá certo? O rei se mantinha no poder porque ele se cercava de pessoas que eram seus parentes, seus amigos, seus favoritos, tá certo? Pessoas da sua confiança. E que, né, faziam uso da máquina pública porque o rei se sentia o dono da máquina pública. E aí ele fazia uso da máquina pública como se fosse uma extensão da sua casa, tá certo? Essa forma de gestão, como eu disse agora há pouco, ela esteve presente no Brasil, nasceu, né, com o Brasil colônia, veio de Portugal, né, baseado na monarquia, na administração patrimonial. E mesmo na proclamação da República, em 1889, nós mantivemos essa forma de gestão. Então, mesmo elegendo nossos governadores, nosso presidente, que aconteceu a partir de 1891 na nossa Constituição, né, passamos a ser uma República Federativa do Brasil, mesmo assim o poder continuou nas mãos, agora não mais de uma monarquia, mas de uma oligarquia, que usava ainda o poder em proveito próprio e que se elegia, gente, através de práticas que a gente chama de clientelistas. Ou seja, a palavrinha clientelismo é próprio do modelo patrimonial, né, que tem como base a corrupção e o nepotismo, ou seja, o rei contratava os parentes e mais, usava o dinheiro público como se fosse seu próprio dinheiro, tá certo? Então essa era a base. Aí voltando para 1930,
esses governantes se elegiam, né, numa prática clientelista, comprando o voto dos eleitores, né, que aí eram como clientes, tá certo? E ora, né, ganhando as eleições os indicados de São Paulo, ora os indicados de Minas Gerais, naquilo que ficou conhecido como política café com leite, ou seja, sempre eram os mesmos que usavam o poder em seu proveito, né, e só mudavam, né, o poder, né, por conta de indicações e comprando os votos dos eleitores, já que o voto não era secreto. Então, até 1930 era essa a realidade. Quando você enxergar essas palavrinhas, não separa patrimônio público, patrimônio privado, critério da lealdade, critério pessoal, favoritismo, parentesco, amizade, criava os cargos, né, segundo, né, o que ele achava para preencher com pessoas amigas, isso é patrimonial. A partir de 30, no país, né, no Brasil e no mundo todo, né, passamos a ter mudanças significativas de cunho econômico, social, administrativo e até político, tá certo? Então, a partir de 30, o mundo muda a sua feição e a sua cara. Primeiro, né, do ponto de vista político, a gente passa a ter eleições e a gente cria a ideia de voto secreto e universal. Então, o Código Eleitoral publicado em 32 traz isso. E aí quebra essa oligarquia que se perpetuava no poder, né, através de eleições, né, fraudulentas, que a gente chama de voto de cabresto. Ou seja, eles compravam os votos dos eleitores, certo? Do ponto de vista econômico, e aí essa agenda econômica é que faz e que produz as várias mudanças no mundo todo, a gente tem aí em 1929 um grande acontecimento, né, que trouxe aí reflexos no mundo, né, que foi a crise de superprodução da Bolsa de Valores de Nova York. Então, em 1929, houve um crash da Bolsa de Valores, ou seja, as ações das empresas, né, os produtos passaram a não valer nada, tá certo? Por quê? Porque havia muita oferta e pouca demanda, né? E assim, como havia muita oferta, os preços começaram a cair, até que passaram a não valer praticamente nada, e as ações das empresas, né, caíram. Então, o mercado entrou numa grave crise. E foi nesse momento que o Estado, né, que antes era um Estado mínimo, assumiu, né, a responsabilidade pela promoção do desenvolvimento. Então, nascia, a partir de 1930, mais ou menos por volta de 30, né, o que a gente chama de Estado intervencionista, que é outra palavrinha do bem. E esse Estado intervencionista, né, ou Estado, né, que vai promover o crescimento econômico, no Brasil, vem promover o crescimento industrial. Por quê? Porque até 30 nós só produzíamos produtos agrícolas, aí, sobretudo o café e o leite, né, que eram os produtos agrícolas exportadores do país, né, que trazia dinheiro para que a gente pudesse comprar os industrializados. Diante da crise no mundo, nós não tínhamos mais para quem vender. O que a gente tinha que fazer? A gente não tinha mais para quem vender o café e aí não tínhamos como comprar os produtos industrializados. O que nós tínhamos que fazer agora? Produzir internamente. E foi aí quando o Estado, e Getúlio Vargas, né, assumiu, né, o Estado, dando um golpe de Estado para acabar com aquela corrupção. E a ideia dele era levar o país a um processo de industrialização. Só que para levar o país a um processo de industrialização, ele precisava, ele, Estado, injetar dinheiro no mercado. E aí é que nasce o que a gente chama de Estado protetor, né? O Estado intervencionista, o Estado que assume a responsabilidade, que concede incentivos, que concede subsídios, que concede anistias e que dá dinheiro ao mercado para que esse mercado possa se desenvolver, tá certo? Então, aí Getúlio começa já a criar uma estrutura no Estado, que a gente chama de indústrias, no próprio seio do Estado, para promover o crescimento do mercado. Então, ele cria a indústria no Estado para que o mercado possa, né, daí colocar a sua própria indústria, né, e incentivar o capital privado a se implantar aqui no país, tá certo? Então, a gente já começa a promover um processo que a gente vai chamar não só de intervencionista, mas que a gente chama de desenvolvimentista, certo? Então, do ponto de vista econômico, a gente implanta o Estado intervencionista e o Estado desenvolvimentista, tá? Do ponto de vista social, também até 30 a gente não tinha nada,
tá certo? E é a partir de 30 que a gente passa a conceder os direitos sociais, saúde, educação, casa própria, segurança, tá certo? Não havia nada, pelo contrário, os trabalhadores trabalhavam 12 horas, não havia nenhum disciplinamento. A nossa Constituição de 34 vem trazer toda uma legislação específica relacionada ao trabalho. A jornada de trabalho de 44 horas, 8 horas semanais, repouso semanal remunerado, férias remuneradas, depois a carteira do trabalho. E aí essas leis que estão colocadas na Constituição de 34, depois, a partir de outras leis que a gente chama de infraconstitucionais, consolidam, ou se consolidam em 1943 com a publicação da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Ou seja, são os direitos sociais do trabalhador que passam a ser providos pelo Estado. Tá certo? Além disso, é nesse período também que o Estado avança, na concessão dos outros direitos sociais. Como eu disse, educação, saúde, construindo escolas, construindo hospitais, a questão da segurança, a questão da casa própria, porque até 30 não havia isso. E aí, por isso que esse Estado é também conhecido como Estado do bem-estar social. Então, eu estou te mostrando isso porque são palavrinhas do bem que vão acontecer a partir de 30 e a partir desse momento. E aí, que agora que nos interessa, isso tudo está no contexto. Do ponto de vista administrativo, a ideia de Getúlio era acabar com aquelas práticas patrimoniais, tá certo? E aí ele cria o DASP, que é o chamado de Departamento Administrativo do Serviço Público, e o DASP passa a ser um marco na implantação do que a gente chama de administração pública burocrática. E aí, quais são as palavrinhas do bem para a administração pública burocrática? Primeira coisa, meritocracia. O mérito, gente, que é um princípio que vai estar colocado na Constituição Federal de 34, que é a base da administração burocrática. A ideia da administração burocrática era acabar com a corrupção e com o nepotismo, da administração pública patrimonial. Estou colocando as palavrinhas do bem, tá certo? Acabar, quando ele botar acabar com a corrupção e o nepotismo, você já sabe, isso é só administração pública burocrática. Através de que práticas? Primeiro, formalismo. A partir de agora, tudo tinha que ser por escrito, não vale mais o contrato verbal, porque no período passado o rei falava, os governantes falavam e aquilo virava lei. Agora não. Agora primeiro está escrito, primeiro está formal, para depois aquilo se transformar em lei. Ou seja, está escrito, é público e aí se transforma em lei. Porque antes era só os amigos do rei que tinham acesso. Agora não, agora tem que tornar-se público, tem que ser a parte de lei. Ou seja, tudo tem que valer por escrito e não o que a gente diz, tá certo? Outra regra, hierarquia. Vamos continuar, administração pública burocrática, tá? O formalismo, a hierarquia, ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Por que a hierarquia? Porque agora nós vamos controlar tudo o que acontece, ou seja, o poder está no topo. E aí nós vamos controlar, sobretudo, os processos de trabalho. Nós vamos controlar os procedimentos. Nós vamos controlar os métodos, tá certo? E a gente vai chamar isso de controle a priori. Sabe por quê? Porque para acabar com a corrupção e o nepotismo, a gente trabalhava com uma desconfiança prévia. E a desconfiança prévia significa que a gente ia controlar todo mundo. Ou seja, você já viu aquele procedimento? O cara faz um negócio, passa para o chefe e o chefe bota confere, ok, nada opor. Ou seja, há uma desconfiança prévia de que você quer usar o poder público em proveito próprio. E aí você precisa de um chefe para estar controlando tudo que você faz. E isso a gente vai chamar de controle de processos, de procedimentos, de métodos. Ou seja, a priori, tá certo? Então, formalismo, hierarquia, verticalização, porque agora a ideia é que as estruturas, como são baseadas na hierarquia, elas crescem nesse sentido, ou seja, o chefe que vai ter subordinado e que é chefe que vai ter outro subordinado, porque para todo mundo vai haver um chefe, tá certo? Ou seja, cada pessoa, cada duas pessoas, ou seja, o que for, vai ter um chefe para estar
controlando, né, para acabar com os desvios e acabar com a corrupção, tá certo? Essa realidade, gente, voltada para um poder centralizado, ou seja, controlado no topo, é outra palavrinha do bem para a administração pública burocrática, né? Ela persistiu no país até por volta de 1995, tá certo? É a forma de gestão oficial do país, que se baseia na meritocracia, no formalismo, que se baseia na ideia de carreira, porque o servidor público agora passa, né, a ser controlado de acordo com mérito, e aí como ele tem meritocracia, como ele é um profissional, né, ele não mais está ocupando um cargo de confiança, mas ele vai ser treinado, capacitado e vai ocupar uma carreira à medida que ele for sendo treinado e capacitado, ou seja, ele vai ser promovido, ora por tempo de serviço, ora por meritocracia. Você já deve ter ouvido falar isso, que isso é o instrumento que tem até hoje no governo federal e deve ter aí também, né, no Tribunal de Justiça, tá certo? Então, a ideia é exatamente isso, treinar, capacitar para que os servidores que ocupam os cargos públicos sejam, digamos assim, competentes profissionalmente, sejam técnicos, tá certo? Que sigam as leis, as normas, as regras como estão estabelecidas. E a palavra básica dentro da ideia de burocracia é exatamente seguir regras, seguir normas, seguir leis, ou seja, de acordo com os critérios formais, tá certo? Só que esse poder centralizado, né, juntando-se com a ideia de Estado, que começa a aumentar de tamanho, porque o Estado desenvolvimentista cria indústria, cria empresa para propiciar o crescimento do mercado, ou seja, o Estado começa a inchar, começa a crescer, a se tornar verticalizado, e a gente sabe que quanto mais níveis hierárquicos, mais problemas de comunicação, porque lembra aquela história do telefone sem fio? Quando a gente era criança, diz uma palavra aqui no início, quando chegar lá no final, já distorceu tudo, não é isso? Então, você imagina numa empresa que tem muitos níveis hierárquicos, como que isso acontece, né? Além de problemas de comunicação, problemas de morosidade, porque o chefe é quem toma as decisões, então tem que chegar no chefe, que vai perguntar para outro chefe, que vai perguntar para outro chefe, ou seja, moroso, engessado. E isso já passou a trazer sinais de morosidade logo depois, 10, 15 anos depois, quando a burocracia estava implantada na gestão pública, tá certo? E aí a gente promoveu algumas tentativas de quebrar essa rigidez própria da burocracia, que aí a palavrinha rigidez, né, uma palavrinha que está própria, rigidez, morosidade, engessamento, e que fez com que esse modelo se tornasse um modelo autorreferido. O que significa um modelo autorreferido? Ficou todo, né? Veio meus garranchos. Você vai anotando conforme eu vou dizendo. O que é um modelo autorreferido? É um modelo cuja referência é ele mesmo, ou seja, o Estado se voltou para dentro dele mesmo. O Estado passou a atender às suas normas, às suas regras e esqueceu de atender ao cidadão. E aí o cidadão chega lá para ser atendido pelo Estado e o Estado está preocupado em cumprir normas e regras e não em atender ao cidadão, tá certo? E aí esse modelo trouxe aí esses complicadores que a gente sabe que até hoje a gente ainda vive muito isso na gestão pública, tá bom? Aliado a isso, né, aí depois eu vou completar, aliado a isso, a gente tem, né, uma cultura patrimonial que, não obstante Getúlio, já desde o início da década de 30, ter tentado combater, ele mesmo era fruto daquela cultura e daqueles anos todos, ou seja, desde 1500 do século XVI até o século XX, que foi 1930, que a gente vivia impregnada daquela cultura patrimonial. E não era de uma hora para outra que a gente ia deixar. E, de fato, foi o que aconteceu. Mesmo no governo de Getúlio, né, mesmo ele na tentativa de implantar uma administração racional legal, outra palavrinha do bem, a administração pública burocrática é uma administração, vamos colocar aqui, a administração pública burocrática é uma administração baseada no que a gente chama de poder racional legal, ou seja, é uma forma da gente racionalizar através da lei. E o que significa racional? É o melhor uso dos meios, os métodos,
para que a gente possa chegar aos fins. Isso significa ser racional, tá certo? É como você está fazendo as coisas para você alcançar os resultados. Então, a administração pública burocrática, ela vem objetivar exatamente isso, né? A usar bem os meios, ou seja, controlar os processos para que a gente possa alcançar os resultados, tá certo? E aí, essa administração pública burocrática, né, não obstante essa tentativa ferrenha de se tornar racional, né, o próprio Getúlio trazia, né, a sua cultura patrimonial e os seus amigos que permitiram que ele subisse ao poder, né? E aí, minha gente, o que acontece? A cultura patrimonial, não obstante nós estarmos oficialmente vivendo uma administração burocrática, porque o DASP de 36 faz isso, né, implanta a administração burocrática, né, as práticas patrimoniais de corrupção não deixaram de existir, tá certo? E aí, por exemplo, a gente fazia concurso para a contratação no alto escalão de servidores públicos baseados no princípio do mérito. Isso começou a partir de 36, tá? E para o médio e para o baixo escalão, as contratações continuavam a ser clientelistas, ou seja, indicações pessoais, tá certo? Então havia esse híbrido. Aí presta atenção em prova de concurso. Se ele disser, FGV, que a partir de 30 a gente implanta uma administração burocrática, tá perfeitíssimo, tá certo? Mas se ele disser que mesmo nessa administração burocrática, nós tínhamos presente práticas patrimoniais, também está perfeito. O que ele não pode dizer? Ele não pode dizer, e aí vou fazer uma linha do tempo, que a gente tinha práticas patrimoniais a partir, ou só uma administração patrimonial a partir de 30. Por quê? Porque a administração patrimonial ela foi até 1930. A partir de 30, a gente implantou uma administração pública burocrática, ponto final. Ou uma administração burocrática permeada de práticas patrimoniais. Aí ele pode dizer? Pode. O que ele não pode dizer, de forma nenhuma, é dizer que a gente teve uma administração só patrimonial a partir de 30. Não pode, tá, gente? Porque a administração era burocrática. Mesmo que nós tivéssemos presentes durante todo o tempo, e até hoje, né, as práticas patrimoniais. Mas a gente não pode dizer que a gente vive uma administração patrimonial a partir de 30, certo? Bom, só continuando, os governos que sucederam de Getúlio, Gaspar Dutra, depois o segundo governo de Getúlio, depois o governo de JK, né, mantiveram a ideia burocrática permeada de práticas patrimoniais. Todos os governos, tá, gente? A cultura estava enraizada, né, na máquina pública e na cultura do povo brasileiro, tá certo? Durante aí, como eu disse, 4 séculos, a gente não ia terminar isso em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, tá certo? É uma coisa que, né, estava na educação do povo, né? Aquela forma de gestão, aquele jeitinho brasileiro, tá certo? E aí, né, a gente vê os governos se sucedem ao mesmo tempo que tentam implantar uma administração racional legal, ao mesmo tempo convivem com essas práticas patrimoniais e clientelistas na administração pública, tá? Mas a administração burocrática, não obstante ser a administração do Brasil, ela já dava sinais, além de tudo, de morosidade, como eu disse agora há pouco, engessamento, né? E a administração tinha crescido demais dentro desse estado desenvolvimentista, né? Tinha criado várias empresas, várias indústrias, e é quando, no golpe militar de 64, né, a gente pega os projetos que tinham ficado lá prontos para aprovação, que voltavam-se para reformar a administração pública, sobretudo os projetos da Comissão Amaral Peixoto, né, que estava lá no governo de João Goulart, né, que tinha promovido aí uns projetos para reformar a administração pública. E em 1967, a gente promove, através do Decreto-Lei 267, né, uma reforma dentro da administração pública burocrática. E a gente diz que essa reforma é uma primeira tentativa, ou é um primeiro momento de uma administração pública gerencial, certo? Por quê? Porque através do Decreto-Lei 200, se ele colocar na tua prova, a gente vem falar pela primeira vez em descentralização, em flexibilização. E o que é essa descentralização? É quando a gente separa a administração direta
da administração indireta, né? E a administração direta fica composta das autarquias, fundações, empresas públicas e a sociedade de economia mista. E a administração direta continua centralizada. Ou seja, era a primeira vez que a gente falava em descentralização. E aí a gente sabe que a palavra descentralização é a palavra-chave da administração pública gerencial. Mas veja, no Decreto-Lei 200, a gente tem um primeiro momento de uma administração gerencial. A gente não tem uma administração gerencial, é um primeiro momento, tá certo? Que a gente implanta nessa tentativa de flexibilizar, tá certo? Outra tentativa aconteceu em 1979, com o Programa Nacional de Desburocratização, que a gente diz que foi um caminho rumo à administração pública gerencial. Por quê? Porque também, através desse programa chamado de desburocratização, a gente implantou práticas para tentar flexibilizar a máquina pública, tá certo? Para tentar flexibilizar a máquina pública, tá? Mas muito pouco se avançou, tá? Eu sei que esse primeiro bloco a gente fez, tá fazendo teoria, mas eu estou fazendo uma revisão rápida, né, para a gente entrar nas questões. Aí, no próximo bloco, eu já vou entrar, só falei da reforma de 30, falei do Decreto-Lei 200, do Programa Nacional, aí eu já vou chegar na reforma gerencial e a gente já entra nas questões, bem rapidinho, tá? No próximo bloco a gente continua.